Nós visamos com este trabalho mostrar um pouco da interação do choque cultural promovido pelo imperialismo inglês, dentre outros. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, gerou um aumento absurdo no ritmo e quantidade de produção, porém este não foi acompanhado pelo mercado consumidor, que, em consequência desta falta de demanda, além da criação de excedente de produção, formou-se o monopólio das grandes empresas que engoliram as pequenas, já que estas não conseguiam acompanhar o preço estipulado dos gigantes de suas áreas. Com a unificação da Alemanha no fim do século XIX, essa situação só se acentuou, obrigando as grandes potências europeias a fugirem para outros continentes, principalmente a África, em busca de novos mercados consumidores e de mais demanda para os produtos parados em seus estoques. A África foi dividida entre os países europeus, dando origem ao que hoje é conhecido como neocolonialismo, onde a Inglaterra também achou na Índia, Egito e Brasil, entre outros, um lugar ideal para vender seus produtos, em que não é à toa que na era vitoriana, a frase "o sol nunca se põe no Império Britânico" caracteriza perfeitamente o domínio desta potência e o cenário mundial. A visão inglesa ante ao imperialismo, ou melhor, a visão de qualquer país colonizador, era baseada no fato de serem superiores racialmente e ideologicamente aos seus respectivos povos colonizados, algo cientificamente provado na época. Eles estariam levando o desenvolvimento aos colonizados, uma obrigação, o fardo do homem branco. Tal fardo se constitui no feitio do que acreditava-se ser o melhor para a humanidade, usando a falsa premissa dessas nobres intenções, exploravam e abusavam os povos latinos, beneficiando-se economicamente e vendo como consequência a exportação e imposição de sua cultura. Percebe-se claramente o uso da falcatrua por parte dos exploradores que realizavam ações absurdas, deixando os nativos a ver navios, com a inteligente justificativa de estarem ajudando e alimentando o progresso a povos considerados inferiores. A relação cultural, social e econômica entre a Europa e a África nessa época se deu na base do preconceito, usando a ideia de que estavam levando a cultura aos bárbaros, a sociedade aos selvagens. É muito triste ver que em uma história tão recente, um período tão grande foi baseado nesses preceitos. Muitas vezes também, nos próprios países, os europeus eram vistos como superiores. Tanto que, se a Inglaterra não fosse vista como algo legal, melhor que o Brasil, ninguém usaria cartola em pleno sol de 40 graus, algo que não cabe em nossa sociedade. E para concluir, as consequências foram notáveis, como Victoria Falls, uma catarata no coração da África, o continente negro. Tem esse nome como homenagem à Rainha Victoria, algo que não faz nenhum sentido, e mesmo que isso tenha acontecido no século XIX, ainda vemos consequências muito fortes disso, como a língua falada na África, algo que não condiz com sua cultura e sua tradição, uma simples importação da cultura europeia. A cultura inglesa no século XIX teve efeito parecido com a cultura americana recente. Todos escutam músicas norte-americanas, todos veem filmes norte-americanos, todos querem falar inglês, o que se assemelha com a Inglaterra, porém com uma diferença grande, em que a cultura inglesa, além de ser exportada, é imposta, e essa imposição baseava-se em alguns preceitos difundidos pela sociedade europeia, que estavam levando a cultura à barbárie, civilização às selvagens, como dito antes. A seguir, uma entrevista com Fernanda Luciani, professora de História do 9º ano do Colégio Santa Cruz. O imperialismo, que se inicia no século XIX, além de uma fase do capitalismo mundial, gerou também um genocídio cultural nas regiões que sofreram essa nova forma de dominação. Não só porque a cultura europeia foi imposta sob a justificativa de civilizar os povos inferiores, como os asiáticos ou africanos, mas porque o imperialismo, ao alçar as economias locais e inseri-las à economia mundial, desestruturou a organização política e econômica tradicional daquelas sociedades. O resultado é a criação de focos de tensão, conflitos e guerras, como, por exemplo, na África e no Oriente Médio, que é o que temos visto hoje, por exemplo, na Líbia, Egito, Síria, Palestina ou Iraque.